A partir de agora, Aspirinios. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Aspirinios. Nessa nova temporada, plenas, estamos conversando com mulheres e, por que não, homens, com histórias e bagagens de vida para nos trazer inspiração. Aqui a ideia é mostrar que a grama da vizinha não é mais verde que a sua, mas se juntarmos os nossos jardins, regaremos nossas flores com mais alegria e plenitude. Nossa convidada de hoje não cabe num pequeno texto. Ela é superlativa em tudo. Com Ângela Azevedo não é 8 ou 80. Ela quer o 8, o 80 e nesse meio tempo ainda acha que dá para chegar no 100. Relações públicas de formação e também assessora de imprensa, é uma mulher pioneira. Seja trabalhando como RP para o Cruzeiro, criando as 2 filhas sozinha, expressando sua paixão por George Harrison, quando a maioria amava Paul McCartney e John Lennon, seja transitando entre todos os meios e querida por todos, do luxo ao lixo, dos jovens aos mais velhos. Ângela é daquelas pessoas que andam por Belo Horizonte e precisa parar a cada esquina para cumprimentar alguém. É uma mulher que sabe das dores e das delícias de se viver e vive intensamente e na mesma proporção as suas alegrias e as suas tristezas. Ângela é autora de uma das frases que eu mais amo na vida. Vamos aproveitar enquanto estamos vivos, porque vamos passar muito tempo mortos. Ângela, é uma alegria ter você aqui nas Aspirinios, querida. Ai, que ótimo. Mas isso é bom mesmo, tem que aproveitar enquanto está vivo, que depois vai passar aquele tempo morto. Porque você não vai saber nem, né? Coisa horrorosa. Questão de terra, ia ser lá afobado. Não, ninguém merece. Ai, ô Nath, tudo ótimo bem? estar aqui com vocês. Que bom, que prazer, né? Nessa pandemia danada, a gente, assim, ainda encontra graça para poder encontrar pessoas ótimas como vocês. Prazer danado, prazer enorme. Não, maravilhosa. Eu fiquei lembrando que ela fala que ela é jônica, né? Como é que é essa história? É. Ela é jônica. Jônica, dórico e coríntios. Jônica é a pessoa que mistura todas as coisas. E eu sou mega jônica, assim. Agora eu tô clean, entendeu? Eu estava pensando em colocar um colar e tal. Eu falei, não, exagera não. Né? Mas a minha casa é jônica. Tem muito penduricalho, muita coisa pendurada, enfeite. E as crianças que vêm aqui adoram, e eu deixo mexer em tudo. Claro, eu coloco, por exemplo, eu tenho um baleiro, que dentro do baleiro tem uma lagartixa. Aí na hora que ele tem muita bala, ele dá lagartixa. Você sabe que quando eu conheci a Ângela, ela tá falando essa história de jônica, né? A gente tava num evento de música há muitos anos e aí ela usava um colar de penas, um negócio todo maravilhoso e eu fiquei tão obcecada, eu achei aquela visão tão maravilhosa daquela mulher toda de preto, com aquele colar de penas, que eu dei um jeito de ter também um colar de penas, que era da Meire, né? É isso que eu ia falar. Não, aquele colar era de penas, o que nós nos conhecemos, Fernando, era da extinta penduricalho. Ah, era da penduricalho. Né? Exatamente. É. E era um colar maravilhoso, e ela lá toda poderosa, só que, tipo, eu nunca consegui ser poderosa como a Ângela. Então, comigo, o colar ficou assim, né? Mas com ela, era aquela história. Mas o colar de penacho, né, Fernandinha? Não ia dar no CBzão, né? Assim, a galinha que sou eu, né? Assim, Ô, Ângela. A galinha e seus pintinhos. A gente está falando aqui. Tem muita gente que já trabalhou comigo, né? Eu estava pensando nisso um dia desse. O tanto de profissional que hoje está trabalhando, que já passou pela Noir, né? Mas, enfim. Então, eu queria que você começasse... Na verdade, eu queria que você começasse um pouco contando
da sua história, assim, porque eu tava falando que você é relações públicas e que você é pioneira, você trabalhou no Cruzeiro, né? Foi. E assim, eu te conheci, você tava terminando a sua história no Cruzeiro, né, como RP, e eu me lembro de te dar uma carona para te levar até o Mineirão uma vez. Foi. E assim, e era uma mulher, uma RP, isso tem o quê? Mais de 20 anos, trabalhando num time de futebol, né? Eu queria que você começasse contando essa sua história, assim, que é incrível. Foi. Eu comecei a trabalhar no Cruzeiro, era muito nova. E, enfim, e foi numa época, assim, em que não tinha mulheres no futebol. Assim, muito raro. E eu, na verdade, eu me inspirei na Inês Helena de Abreu, que foi a primeira Relações Públicas do Cruzeiro. Uma mulher fantástica, ela que iniciou com toda a história do Cruzeiro e também com os outros times nesse projeto de fazer não só assessoria de imprensa, mas como aproximar o torcedor do jogador e tudo mais. A Inês Helena é uma pioneira nessa história toda. E eu era muito criança, eu morava em frente ao Cruzeiro, criança assim, né? Eu ficava sentada do lado da Inês Helena, fazendo os pacotinhos de régua, caneta, lápis. E depois, obviamente, assim, eu fui para os Estados Unidos, não mexi mais com isso. E quando meu pai estava... Eu voltei, meu pai estava falando que o Cruzeiro estava sem relações públicas e tal. Aí eu falei que eu ia fazer uma prova. Ele falou que de jeito nenhum, você vai fazer... Não quero que você mexa com futebol. Aí, logicamente, que eu liguei lá para Massas Orion, fizeram o teste, sem falar que eu era filho do Azevedo, passei. Seu Azevedo ficou 4 meses sem conversar comigo. Hoje eu entendo. Explica pra galera um pouco da história do seu pai aí, paralelo, porque o seu pai jogou no Cruzeiro. Meu pai foi jogador do Palestra Itália, né? E depois foi jogador do Cruzeiro. E trabalhava no Cruzeiro, trabalhou no Cruzeiro até o final da vida dele, né? E era uma pessoa que eu amo. Meu pai é uma figura ótima, entendeu? Assim, tinha um humor, assim, bem parecido com o de todos os Azevedos, né? Assim, ele é o precursor do humor negro dos Azevedos. Então, e eu fui trabalhar no Cruzeiro numa época em que, assim, as mulheres eram tratadas assim, ou como secretárias, e eu tinha um cargo diferenciado, né? Que eu era RP. E o pessoal não tinha que ter uma outra postura. Mas, assim, o que não quer dizer que não teve machismo, que teve muito, né? Assim, foi bem punk, mas foi bem interessante, porque isso abre o seu espaço e abre o caminho para outras pessoas poderem trabalhar também. Eu lembro uma vez que um presidente da Dengue virou para mim e falou que eu tinha que entrar no vestiário para resolver alguma coisa. Aí ele virou e falou assim, não, você não pode entrar no vestiário, não, porque tem um monte de homem pelado. Eu falei, eu coloco óculos escuros, querido, entendeu? Qual que é o problema? Entendeu? Eu tenho que entrar, eu tenho que resolver um assunto das criancinhas que vão entrar com o jogador, quem é que vai dar a mão para quem, entendeu? Põe óculos escuros, se foi esse o problema. E aí você entrou de óculos escuros, maravilhosa? Logicamente que não, entrei sem óculos escuros. Quer ver um pelado? E se eu tava lá para ver um pelado, entendeu? Eu tava para trabalhar. Entrou lá maravilhosa. Lógico, amor, lógico. E a galera estava acostumada de entrar, sair, tá, né? Não tinha muito problema, não. Mas esse negócio do machismo, da caretice, entendeu? Esse presidente, eu acho que ele deve ter se arrependido até hoje desse negócio que ele falou, esse babaca. Mas, né? Mas são muitos casos também. Ele falou, eu coloco óculos escuros e entrei. Entendeu? Eu nem tirei o óculos escuro do lugar. Eu trabalhando, cara, entendeu? Assim, tem umas coisas que eu vou te contar. Mas o Cruzeiro foi uma experiência muito boa para mim. Para mim, para as outras gerações que vieram, eu vejo isso hoje. Quando o Cruzeiro fez 100 anos agora, várias mulheres que estão trabalhando hoje com futebol, muitas delas se espelharam no exemplo da Inês, o meu exemplo, por exemplo. Foi muito interessante eu ter visto isso agora, quando o Cruzeiro fez 100 anos, em várias filmagens que eu me apresentei e tal. Foi bem interessante, com o Gustavo Nolasco, com a galera que fez esse projeto do Cruzeiro 100 anos da segunda divisão. Isso é um detalhe.
Ô, Não é um Ângela, detalhe, não, Fernandinha. Bolsonaro, Cruzeiro 100 anos na segunda divisão, não é um detalhe. A vida tá difícil, né, Angelosa? Não. Não, e pior na pandemia, eu estava até conversando isso mais cedo. É que eu descobri que eu sou idosa. Eu não achava que eu era idosa, eu achava esse negócio de idoso. Aí eu descobri que eu era idosa. Eu não sei se era bom para tomar a vacina mais rápido ou se é ruim. Entendeu? Eu não me imaginava uma pessoa idosa. Eu falei, cara, como assim? Entendeu? Eu virei idosa. Você De uma descobriu hora para por outra. causa da vacina, Ângela? Não, por causa da pandemia mesmo. A pandemia esses 2 anos foram muito cruéis, né? Eu acho que para a área, inclusive, que a gente milita, a área que a gente trabalha, que é cultura, foram 2 anos bem complicados, bem difíceis, e com um governo que, assim, nós sabemos que não tem a menor empatia com a cultura, né? Porque a cultura é realmente uma maneira, né, de mostrar o que realmente as coisas vieram para ser, o que são, né? Então, para a gente foi muito difícil. E muita gente ficou muito deprimida, né, da área de cultura. Muita gente ficou muito triste. Mas, enfim, a gente vai levando e vai fazendo novos projetos, né? Eu acho que é isso. E eu tenho como vizinha Teuda Bara. Não tem jeito de você ficar triste, não, né? O Galpão. É uma coisa maravilhosa. Como que é ser vizinha né? dela? Eu sou doida para saber dessa história mais. Conta pro gente, pessoal para quem tá pouquinho. nos ouvindo e não sabe quem é Teuda Bara, é uma atriz do grupo Galpão, né? Que é um grupo nacionalmente conhecido. Mas mineiro, né? Porque... Mineiro daqui de BH. E para quem não ligou ainda o nome à pessoa, é um dos grupos, acho que se não foi o precursor lá da apresentação de Romeu e Julieta lá no Globe Theatre em Londres, né? Então, talvez seja o espetáculo mais famoso deles, que levou o grupo para o mundo, né? Diretamente de Belo Horizonte para Londres. E Teuda, que é a atriz ícone do grupo Galpão, é vizinha de Ângela Azevedo. Você imagina, né, cara? Teuda sempre fala assim, o Ângelo segura a frente que eu seguro aqui no final. Porque o prédio é um prédio pequenininho e eu moro logo no início. E a Teuda mora logo nos fundos. Então, eu toda vez vejo quando ela vai ensaiar, quando ela vai e quando ela volta, né? Ela vai falando e volta falando mais alto ainda, né? E é ótimo, assim, ter a Teuda como vizinha, porque ela é uma mulher, assim... Ela é uma mulher sem idade. A Teuda, para mim, é uma entidade. Ela é uma pessoa sem idade. Ela é tão jovem quanto ela quer ser e tão idosa como quando ela quer ser também, entendeu? Então, às vezes, quando a gente... Ela é cruzeirense, e às vezes eu assisto jogo de futebol na casa dela. Aí ela fica mandando os filhos dela, vai buscar cerveja para Ângela. E o tira-gosto, a Ângela está com fome. Aí ela ri para mim e fala assim, eu mando neles para fazer de escravo da gente. Eu adoro isso. Ou seja, ela é assim, uma pessoa assim, que na hora que ela quer ser idosinha, ela vira idosinha, né? Para aproveitar a galera. Sim. Mas é uma festa ser vizinho dela, né? A gente faz aniversário, inclusive, próximo, 2 capricornianas, e a gente já fez festas aqui em casa, festas maravilhosas. Ô, Ângela, conta como é que você entrou pra cultura. Porque, assim, é uma área que você já assessorou shows... Não sei nem por onde começar. Mas, assim, conta como é que foi essa transição de ser RP do Cruzeiro para você ir nos shows de rock and roll, nos shows de MPB, todos, que você já agitou essa cidade aqui de uma forma maravilhosa. Eu comecei, no próprio Cruzeiro, eu já linkava o meu trabalho às artes visuais, à música, teatro e tudo mais. Porque, veja bem, no Cruzeiro você tinha ações com sócios, né, da sede campestre, ou ações com jogadores, por exemplo, o troféu que o Raul ganhou no final da carreira dele, ele foi goleiro do Cruzeiro, foi feito por um artista plástico, entendeu? O Roberto Rangel, que era uma mão de madeira segurando uma bola. Eu achava mais legal que o Cruzeiro tivesse os artistas fazendo esse troféu do que comprar troféu em loja, né? Então,
Nas áreas de teatro e tudo mais, eu sempre contratava a galera, ou do Grupo Galpão Pequeno, enfim, a gente sempre fazia isso. Então, na verdade, eu acho que eu fiz umas coisas bem legais no Cruzeiro, porque eu já trabalhava com essa galera. E a transição ela não foi muito traumática, porque, como eu já conhecia esse pessoal, e aí eu comecei a trabalhar com cultura mesmo, porque sempre teve na minha veia, sempre teve no meu coração, né? E eu comecei a trabalhar no Raja Grill, um restaurante lá em cima Gente, Raja Grill é demais. Raja Grill, olha isso. Para quem não é de BH, é confuso. E lá começaram a acontecer grandes shows do Skank, teve um show gigantesco no Raja Grill. Vocês são crianças, vocês não vão lembrar. Entendeu? O primeiro show do Skank foi um showzão lá no Raja Grill, que eles tinham um espaço gigantesco lá. E daí eu comecei a fazer outras ações, entendeu? Teve um vídeo do Éder Santos, que foi lançado também no Raja Grill. Depois, posteriormente, uma turnê do Michael Jackson também foi feito no Raja Grill. Daí foi um pulo. Turnê do Michael Jackson? Como assim, turnê do Michael Jackson? Como que era isso? Gente, Raja Grill era um restaurante aqui de BH, tá? Tipo uma churrascaria, né? Raja Grill, no alto da Raja, que é uma avenida importante que está localizada no alto da cidade. Então você tem uma vista, né? Tinha esse apelo aí da vista, não tinha ou não? Tinha. Ela era o lugar mais alto até então. Existe a avenida, ainda, né? Inclusive, ela era erma, não tinha aqueles prédios. Nós estamos falando de 40 anos atrás, né, gente? Mais ou menos. Eu acho que Raja Grill é vivo ainda, hein, gente? Deixa eu olhar aqui. Pode seguir que eu vou Mas só dar e essa história do Michael Jackson? Essa história do Michael Jackson era da Sony. E eu era amiga do Genésio. Acho que você lembra dele, Fernandinho. Lembro. E ele ele estava precisando de fazer uma apresentação do disco do Michael Jackson e foi lá no Raja Grill, entendeu? O Michael Jackson apresentou um negócio de uma turnê que ele ia fazer. Ele não era novinho, Michael Jackson. Aí foi apresentado lá no Raja Grill para todos os radialistas, etc e tal. E é isso. Éder Santos também já apresentou Januária, que foi o primeiro filme dele. Também foi lá no Raja Grill. Eu lembro que a gente... Nossa, era bem interessante. Ou seja, eu comecei trabalhando também na área de cultura até eu criar a assessoria de imprensa junto com a Paula Bittencourt, que chamava Anytime. Aí eu comecei a trabalhar com vários artistas. Afonsinho, o próprio Skank, enfim, uma galera, né? Uma galera enorme. A gente fazia assessoria de imprensa. E nessa época tinha o pessoal que a gente trabalhava para eles, que era o GG, o Dênio Bertini e o Giló. E eles tinham uma produtora que trazia assim, grandes músicos para cá. E a gente fazia assessoria. Conta algum caso aí, Ângela. Você tem muitos, eu sei. Mas de algum desses artistas aí, algum que você gostou mais ou que você gostou menos? A gente fez um Emerson Lake and Palmer que foi muito engraçado, entendeu? Foi no Mineirinho. E, enfim, né? Eu sei que teve um dado momento, não sei qual deles, que saiu lá e não queria fazer o show, entendeu? O Emerson Lake ou Palmer, um deles. Entrou na porta e pegou a Kombi, queria ir embora, mas aí a galera não deixou ele embora, não, entendeu? E nesse dia, a abertura foi do Humberto Gessinger. E ele ficou lá assistindo. Foi bem interessante esse show. Eu fico vendo, inclusive, o Cacofonia, que toda hora morre um medalhão do rock antigo, né? Aí eu falo, cara, já fiz assessoria para Dio, entendeu? Já fiz assessoria para fulano, de tal. E era uma época que a galera trazia só esses medalhões. Belo Horizonte teve esse negócio de trazer muita galera da camisa preta, né? E o James, inclusive, ia comigo em vários shows. Bater cabeça. Ô, Angelita, você faria assessoria de imprensa de um sertanejo universitário? Não.
Eu acho que não, né? Você Já pode tive a escolher, oportunidade, né? não tem a minha cara, né? Assim, Eu não consigo imaginar, mas resolvi perguntar, né? não, assim, a resposta é imediata, entendeu? Não tem como. Não tem porque eu não vou sentir, por mais que assim, a gente, né, sim, muita coisa bacana, mas sertanejo universitário, acho que não tem nada, não ia funcionar. Não ia dar rock. Não ia dar rock. Muito com fazendo follow e falando com as pessoas para fazer isso, aquilo. O máximo que eu consegui fazer foi o lançamento do filme, que é bem legal, Quebrei legal? Os Filhos de Francisco. Ah, tá. É o máximo que eu consegui chegar, que não é sertanejo, mas assim, era um filme bem legal e tá. Foi o máximo que eu consegui chegar. Né? Mas o mais foi bem rock and roll. Fernanda participou de vários shows de pop rock. A Noaro, assim, a gente fazia quase todos os shows do pop rock foram feitos pela Noaro. Todos, desde o início. Ô, gente, explica vocês duas aí, ó, que vocês trabalharam juntas, porque quem tá ouvindo assim, Fernanda trabalhou com a Ângela, não é isso? Deixa a Fernanda falar um pouquinho, porque eu falo muito. Não, a Noara era assessoria da Ângela logo depois, né? E fez muito, é o que eu disse, cobriu muitos shows aqui, e aqui tinha um evento que chamava, um festival que chamava Pop Rock, que estava no auge, né, de todas as bandas aí brasileiras, e né, promovido pela Rádio 98, e a gente fez assessoria de várias edições, a Ângela fez de todas, eu fiz com ela algumas, e tem muitos casos, e é muita coisa, entendeu? Era uma loucura, aquela efervescência, a Ângela, né, daquela história toda, comandando uma meninada ali trabalhando para ela. E é isso. Aí ela tinha toda uma técnica, né? Tinha que visitar o estádio dias antes, e ela comandava toda a história. Fui muito general, né, Fernandinho? Maravilhosa. E aí general tá tudo certo. Banda. Todo mundo aprendeu com ela, e toda a excelência aí profissional, muita gente se formou com a Ângela, né? E eu fico me perguntando. E uma banda que você está querendo saber, Natália, que eu queria muito assistir era o Sepultura. Eu lembro que a gente fechou a sala, a gente adiantou todas as entrevistas e fechou a sala para assistir o Sepultura. Foi. Cara, eu lá para ver o Sepultura, entendeu? Andréas Kiss Me, eu lá toda, daqui a pouco me liga Filipão. Ângela, tem uma criança desaparecida. E a gente tem que achar. Eu falei, cara, eu não vou achar criança parecida agora, não. Não tem nada não com mesmo. Isso. Entendeu? Mas a Globo está atrás de você. Eu falei, vai continuar atrás. Deixa a Globo me procurar. Filipão, para quem não sabe, era o diretor artístico da rádio, né? Ele que comandava o pop rock e tal. Eu tenho até que entregar um material do pop rock, que eu tenho até hoje, toda a clipagem do pop rock. Assim, é bem legal. Foi bem legal. Tudo que saiu, né? Tudo que... É interessante que a Noara, assim, todos nós, trabalhamos em diversas áreas, né? Na área de shows, na área de gastronomia, que foi logo do início do Comida de Boteco, que a gente começou a fazer. Eu lembro disso. Tem até um case do Comida de Boteco, que é a nossa grama, né? Assim, o Comida de Boteco não aparecia em lugar nenhum. E nessa época, a Ludmilla trabalhava em São Paulo e conseguiu vender uma matéria para o Estadão. E a gente organizou uma situação, eu e Rodrigo Insta. Ludmilla, sua filha. Ludmilla, minha filha, E a gente conseguiu uma matéria do Estadão. Então, a gente esperou para soltar o release, e na época o release a gente mandava ela no fax. Olha que doideira. Ô, gente, eu já recebi muito fax na redação, tá? Mas tinha, assim, a gente mandava pela internet também, mas tinha muita gente que não abria a internet, então a gente mandava por fax. Até quando a gente não entregava pessoalmente, né, Ângela? Entregava pessoalmente, tinha que dar a parada para o almoço. Não, e pessoalmente ainda tinha uma coisa, a Noar tinha uma característica que cada cliente dela tinha uma cor.
Você lembra disso, Fernandinha? Lembro. Uma página colorida. E a gente ainda colocava uns objetos também estranhos dentro de release. Estrelinha, entendeu? Muito legal. Uma época muito boa, cara. Assim, hoje, né, assim, não, é bem diferente, né? Assim, o contato, inclusive, com a imprensa é diferente, porque acho que está todo mundo meio cansado também, né? De follow, de não sei o quê, ninguém nem conversa um com o outro mais. Mas antes tinha esse corpo a corpo, que era uma coisa bem legal, assim, uma coisa mais romântica, digamos assim, né? Mesmo que você tinha condição de mostrar o seu produto, por isso que é muito difícil você trabalhar com uma coisa que você não tenha afetividade, sim, ou que você goste, né? Eu acho bem difícil mesmo. Você tinha que gostar. Então, a gente trabalhava com literatura, com teatro, com cinema, com música, gastronomia. E hoje eu trabalho com, assim, a maior companhia de dança do mundo, né? Que é o Grupo Corpo, que é tão chique, legal, né? Muito chique, né? Trabalhar com o corpo. Eu acho, cara. Eu fico muito metida, entendeu? Nossa, cara. Figura. Eu acho muito legal essa trajetória que eu fiz junto com vários companheiros, várias pessoas super legais que trabalharam comigo, né? Meninos que hoje eu vejo assim, né? Que são todos meninos que eu falo assim, né? Porque eu sou idosa, né? Mas a meninada que hoje está na Uzi Minas, fazendo blogs, pessoas super legais, assim, inteiradas e tal. Eu fico muito feliz, né? E que a Noir tenha dado uma impulsionada na carreira das pessoas de uma maneira positiva, né? E a Noir tinha muitas mulheres, e mulheres muito fortes, E a Noir tinha um negócio muito engraçado, assim, da gente escolher pessoas. Teve uma época que eu escolhia só capricorniano. Depois, enfim... Você é Capricórnio, não é isso? Sou Capricórnio. Capricorniana, entendi. Mas aí, assim, teve um dado momento que era uma chifraiada, que não dava certo. Aí imagino. Você imagina que tanto de capricorniano... Nossa não. Senhora, todos... Você é capricorniano só, então está contratado. Aqui, você falou de afetividade e tal... Eu acho que o trabalho, falar de você sem falar de trabalho não dá. Mas também falar de você e com você sem falar na sua relação com as suas filhas e com seus bichos é deixar uma coisa muito importante de fora, né? Você estava contando aqui antes da gente começar, né, Fernandinha? Sobre o novo integrante da sua família, que é o Chico. Você podia apresentá-lo para as pessoas e contar aí um pouquinho dessa sua história de mãe de bicho e mãe de meninas, né? 2 meninas. Eu vou começar pela mãe das meninas, né? Eu sou a feliz mãe de Ludmila e o Yara, né? Ludmila é jornalista, mora em São Paulo, hoje trabalha na TV Cultura. É uma figura maravilhosa. E o Yara... outra pessoa peça demais, né? Queridaça, e a gerente de artes visuais do Palácio. Ou seja, assim, na verdade, por isso é que eu vejo, assim, as minhas 2 filhas acabaram seguindo o que a Noir sempre fez, não é assim? Que é trabalhar com arte, não é? E eu acho que isso é muito legal, assim, porque a arte é tão difícil de você trabalhar, assim, é tão árduo, né? Assim, eu vejo, assim, a gente entrar em editais, etc e tal, é tudo tão complicado, né? Assim, a grana é pouca, mas a gente trabalha assim mesmo, por amor, né? E as 2 enveredaram para as mesmas áreas que eu entrei, né? E isso me causa muito orgulho, e assim, são 2 meninas que eu tenho uma paixão por elas, acho elas o máximo. Vocês sempre foram muito unidas, né? Vocês Sim. 3, assim, muito, muito grudadas, muito unidas Sim. mesmo. E eu queria, antes de você falar dos bichos, como é que foi criar as meninas, assim, solteiras, criar as 2 sozinha, né? Sozinha. Eu queria saber como é que foi isso. Porque... sozinha, trabalhando, né? Trabalhando muito, né? Porque, veja bem, na época que eu trabalhava com futebol, eu não tinha o domingo para elas, né? Porque o domingo era o dia que eu apresentava o meu trabalho, né? Que era o dia de jogos de futebol, né? Verdade. Então, elas foram
eu não fiquei muito perto delas quando crianças. Com a Ludmilla mais, com a Yara menos, né? E depois, no decorrer da história, assim, a gente foi... nós três sempre nos fomos muito próximas e a gente foi se aproximando ou por causa do trabalho mesmo, né? Porque a minha vida é pautada pelo trabalho. Deve ser por Como isso uma que eu boa sou... capricorniana. Exato, né? Verdade. Mas eu agora, dizem que a gente vai ficando idoso, aí a gente vai mudando signos, o ascendente que é mais PowerPoint, entendeu? Então eu sou gêmeos, aí então eu sou aquela figura... Você é o quê? Gêmeos. Gêmeos, tá. Então agora eu não sei se eu vou para um lado ou vou para o outro. Eu sou jovem, eu sou novinha. Maravilhosa. Eu acho que você é maravilhosa. Mas assim, Ludmilla e o Yara foi uma luta, não foi fácil, porque você tem que pagar a escola, você tem que acompanhar, conversar. E por isso nós nos tornamos muito amigas, que eu acho que é fundamental na relação de mãe e filho, né? A amizade, a compreensão das dificuldades, inclusive, das nossas próprias divergências, porque somos três mulheres fortes e diferentes, né? Então, diferentes umas das outras. Mas o respeito é uma coisa que é fundamental nessa relação, né? E meus bichos são, assim, eu sempre tive gatos. Ao contrário de Fernanda, que tinha cachorro, e eu tinha gatos. Isso aí. E depois eu tive o meu primeiro cachorrinho, que morreu no ano passado, que era a Georginha Harris, né? Conta o caso da Georginha. Faça uma breve descrição de Georginha para as pessoas, por favor. Gente, Georginha e eu somos a mesma pessoa. Eu estou pensando isso, entendeu? O mau humor da Georginha de manhã é uma coisa assim, absolutamente fantástica. Ela só olhava, tipo assim, na hora que eu abria a janela, bom dia, flor do dia, tipo assim, falsa. Você também detesta acordar cedo, entendeu? Foi o grande amor da minha vida, assim, eu nunca tinha tido um cachorro. E ela foi, assim, uma grande companheira, né, assim, que eu acabei levando ela para os comidas de boteco, para o Savassi Festival, ela ia em todos os lugares comigo, né? Na feijoada da Savassi, ela ia. Feijoada, e assim, ela ia em todos os lugares. E ela ficou famosa, né? Virou matéria sua, né, Natália? No meu site, quando teve aniversário do George, a gente contava. Né? Que coisa linda, né? E ela usava roupas ótimas, né? Ela usava roupas maravilhosas, né? Jorginho, e tem a história de como você conseguiu ela, que é maravilhosa também. A história da Jorginho. E o mais interessante eu estou falando hoje de Chico, mas eu vou contar a história de Jorginha primeiro. A Jorginha e ela ia casar, e eu fui para a Feira das Flores, comprar as flores do casamento dela. Beleza. Cheguei lá na Feira das Flores, tinha um cara com um piquinês, né, era na época das Olimpíadas de Pequim. E lógico que o cachorro não era um piquinês, e o cara apertava a cabeça do cachorrinho. Nossa, piquinês de Pequim, piquinês de Pequim. Aí duas senhorinhas falaram que não pode fazer isso não com o cachorrinho e tal, não sei o quê. Aí eu olhei para o cachorrinho e falei, gente, que coisa mais linda, quanto que é esse cachorrinho? Aí ele falou, tipo, 380. Não, caro demais. Aí fui comprar as flores, saí, comprei um monte de flores, etc. Na hora que eu estava indo embora, o moço chegou perto de mim, a senhora não vai levar o cachorrinho? E só tinha Jorginho, entendeu? Eu falei, cara, eu comprei um monte de flores, entendeu? Assim, fiquei dura. Por quanto que a senhora tem? Aí eu olhei e falei, eu tenho R$180, mas eu vou ter que pegar um táxi. Ele falou, então tá bom, a senhora pode levar o cachorro. Ou seja, eu salvei a Jorginha. Jorginha foi salva mesmo, um resgate, né? Mas eu peguei o telefone do moço, entendeu? Tudo mais. Fernanda até depois me deu um livro que eu pedi para ela, de cachorro. E a raça dela era maravilhosa, era uma pequilata, né? Pequilata. Mas era uma princesa, né? Uma princesa. Namorada, igual a mim. Delícia. E aí ela chegou lá em casa, eu lembro que assim, a Ludmilla, meu filho, Yara, mamãe comprou um cachorro, pessoadaço. Aí liguei para o Dr. Cláudio, veterinário gato. Dr. Cláudio, claro. Dr. Cláudio, querido. Dr. Cláudio chegou... Dr. Cláudio, em 10 minutos, chegou lá em casa. Ângela, cachorro e gato
são seres completamente diferentes. Vai Entendeu? dar problema, Muito né? nervoso. Falei, mas vai dar tudo certo. Entendeu? E acabou dando. E acabou dando tudo muito certo. Infelizmente, Jorginho foi embora, eu fiquei muito, muito triste. E por causa. E no meio dessa história toda de Jorginho, eu estava com o gatinho da Uiara, o Valentim, numa clínica, e uma menina viu minha tatuagem da Jorginho. E falou: olha, você tem um piquinês. Eu também tenho um, minha mãe comprou na Feira das Flores. Aí nós fomos batendo as histórias. A Jorginha conheceu a irmã dela, Pitu. Ai, mentira! Cara, olha isso, que mundo louco. A Pituca, entendeu? Assim, virou. E o Chico, quando chegou aqui em casa, foi o mesmo dia que a Pituca morreu. Tem mais ou menos 20 dias. Aí eu não postei nada do Chico, eu tô falando do Chico agora de primeira mão, entendeu? Ai, o Chico assim, novidadíssima, então. Total novidade. Agora, todo mundo aí, todos os seus bichos são artistas. O Chico, você estava explicando que ele tem 2 sobrenomes, como é que é a história? David Bowie, né, que é o gato surdo. É um gatinho branquinho, de olhinho azul, que eu ganhei, inclusive, de um veterinário, né? E o gato é surdo. Mas ele é ótimo. Ele é ótimo, ele é um querido. Caetano Azevedo Veloso, Jorginha Azevedo Harrison, que já foi, né? Está lá bem. E agora temos o Chico, que dependendo da hora ele é Chico Sainz, e depois ele pode ser Chico Buarque também. Quando ele quer ser um petista de estirpe, ele é Chico Buarque. Porque já tem muito mortinho aqui, né? David Bowie já é morto, já fiz muita homenagem. Sim, muita homenagem. Posso continuar nessa dualidade com o Chico, para ver a personalidade dele. Ele é muito tímido. Ô, Ângela, você está contando de tatuagem da Jorginha aí. Eu adoro contar esse caso para as pessoas da sua tatuagem em hebraico. Isso. Essa tatuagem é muito legal. Eu tinha, gente, só para vocês saberem. Onde que tá? Eu tinha um cunhado. Na verdade, eu, Osama Bin Laden e Jesus sabemos ler. Entendeu? Quem mais sabe ler? Então, Eyal Gabay. Eu tinha um cunhado, gente, que era judeu. Que é judeu. Nascido e criado lá em Israel. E aí ele estava aqui em Belo Horizonte, visitando a minha irmã e tal. E aí conheceu a Ângela, né? Se apaixonou por Ângela, viraram melhores amigos. Um belo dia a Ângela chegou e falou assim: Eyal, eu quero que você você escreva para mim em hebraico Ângela. Aí o Eyal foi, né, ficou dias ali escrevendo, fazendo toda a história lá e tal. Fez. A Ângela vai e me leva o Eyal pra tatuar. Levou o menino junto com ela e mandou o tatuador escrever da esquerda pra direita, igual, ainda fez a tatuagem da esquerda pra direita. Foi. Não foi, Ângela? Mas o melhor foi depois a neura dela. Ela falou: e agora? E agora? E se não tiver escrito Ângela? Como é que eu vou saber? Quem que vai falar comigo? Quem que fala hebraico aqui nesse lugar que vai falar comigo? Até que nós fomos para São Paulo. Você lembra disso? Numa festa? Foi. Fomos para São Paulo. E a tatuagem ainda estava com o plástico. Né? Na época você usava um plástico na tatuagem. Sim. E a tatuagem estava com esse plástico. Aí eu lembro que a gente entrou num bairro, uma galera começou a me chamar, entendeu? Ângela! Aí eu olhava para trás, ela, sou João! Gente, por causa do... Era uma festa, a gente foi numa festa de uma escola judaica. Judaica, exatamente. Nossa lá em São Senhora, Paulo. gente. E a galera começou a falar: Ângela! Ângela, todo mundo. Foi ótimo, cara. Meu nome está bem escrito atrás. Você confirmou direitinho, né? Confirmadíssimo. E essa mulher numa alegria: gente, sou eu mesma! Meu nome é Ângela! Meu nome é Ângela. Porque a galera na escola judaica estava reconhecendo e conseguindo ler o nome dela tatuado. Muito bom, cara. Muito bom.
Tatuagem é uma coisa muito legal, né, cara? Porque é pra vida toda, né? Então eu acho bem legal. Assim, eu gosto das minhas tatuagens. Você tem gosta? muitas, Angelita? Não, Quantas você tem? poucas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 só. Quero fazer mais. Mas 5, por enquanto, tá bom, né? Por enquanto. Depende Ótimo. do tamanho delas, né? Também. A da Jorginha é gigante, né? Mas, assim, tem outras também legais. Tem essa do meu nome, tem uma que eu e Ludmilla temos a mesma frase. Enfim, do David Bowie, né? We can be heroes just for one day. Maravilhoso. Não é? Muito bom, muito bom. Tem a nossa cara. Total. E como é que você, já que a gente está, né, nesse podcast falando sobre tanto maturidade, né? Como é que você encarou a sua maturidade, Ângela? Foi aos poucos? A ficha caiu? Ou não? Ou é um estado de espírito? Como é que você leva isso? Olha, eu acho que, assim, foi aos poucos. Foi aos poucos mesmo. A ficha caiu da velhice, que eu não acho que eu sou velha, mas a ficha deu uma caída na pandemia, porque eu acho que deu para todo mundo, assim, Claro. foram 2 anos muito cruéis, né? Mas acho que a maturidade, ela vem aos poucos mesmo, ela não vem de um dia para o outro. Você vai burilando, você vai começando a ter uns insights de que você não precisa de correr tanto, não é? A vida não é isso tudo, entendeu? Você tem que ir com mais calma, com mais gentileza, e com você mesmo, entendeu? Para você mesmo. Você tem que ser mais gentil com você mesmo. Porque só a partir disso é que você começa a ver as outras pessoas com mais gentileza. Porque eu acho que essa é a grande maturidade, né? Você ter o tempo de você se olhar mesmo e, assim, ver as suas perfeições, imperfeições, até onde você segura a onda ou não, né? E caminhar com elas, né? E a leitura ajuda muito, o cinema ajuda muito, né? A música te ajuda muito, a arte salva, né, gente? Eu acho que eu, por exemplo, não consigo ficar o dia inteiro sem ouvir música. E eu adoro rádio, por exemplo, amo rádio. Eu ouço sempre a Fernandinha, adoro programa de rádio, entendeu? Também gosto. Sempre gostei de rádio, é uma coisa assim que é bem legal, acho bem legal. Eu gosto muito de rádio. E a minha faxineira também gosta de rádio, só que ela gosta de rádio especiais. Mas ela já estou tirando ela dessa pobreza, ninguém merece. É só você introduzir coisa boa. A minha estou cozinha. fazendo isso. Já. Mas assim, rádio é um negócio muito bom. Não que Itatiaia não seja, eu gosto de Itatiaia, acho legal. Mas assim, tem hora que eu não estou muito afim de ficar ouvindo, tanto de sangue jorrando na minha cozinha, né? Sim, Não dá. Não estamos vivendo, não estamos para isso. Hoje a TV é aberta, etc e tal, assim, está tudo tão cruel, né, que está difícil da gente assistir. Por isso que a gente se apegou a ficar vendo filmes e tudo mais, Sim. ou ler. Essa pandemia, eu acho que essa pandemia, para quem não estava ainda se conhecendo melhor, precisando de um tempo, ou ela destravancou, assim, de vez, a pessoa deu uma pirada, né? Ou a pessoa deu uma interiorizada e falou, cara, verdade. Vamos com calma, porque não está bacana, entendeu? Assim, a gente não está vivendo num mundo legal. E a gente está precisando de melhorar muito, entendeu? Para poder merecer alguma coisa melhor lá para frente, né? Você está falando de pandemia e a gente está agora com as Perennials nessa nova temporada numa proposta de pessoas mandarem perguntas para a gente. Então a gente tem uma pergunta aí, né, Nath? Sim, na verdade essa primeira pergunta a gente facilitou o processo, né? Porque a gente não tinha colocado ainda nas redes sociais, então eu pedi para a Cláudia Tancini é uma ouvinte, né? Uma seguidora e ouvinte nossa, acho que é a mais fervorosa, que mais tem saudade quando a gente fica de férias e tal. E aí eu pedi que ela mandasse alguma coisa, que podia ser uma mensagem refletindo sobre alguma coisa, uma pergunta. E aí ela mandou um áudiozinho. Ela é uma figuraça, a gente até fez um episódio com ela, né, Fernanda? Sim. Aí o James vai pôr pra rolar, a pergunta serve para nós 3 aqui. Oi, gurias. Aqui quem tá falando é a Cláudia Tancini, de Porto Alegre. Para quem não me conhece, eu sou a fã número 1 das Perennials.
E para começar essa temporada com uma boa energia, cheia de brilho, cheia de luz, eu gostaria de saber o que nesses últimos 2 anos, foram os anos que nós estamos em pandemia, qual foi o acontecimento, o melhor acontecimento da vida de vocês, que mudou para melhor? O que foi de melhor aconteceu na vida de vocês? Ângela, você quer começar respondendo? Não. Eu tenho que pensar. Olha, eu acho que não. Eu vou começar. Eu acho que foi essa possibilidade de ter ficado muito sozinha. Que eu fiquei muito sozinho. E eu geralmente não tenho muita dificuldade de lidar com esse negócio de estar sozinho. Porque igual eu falo, eu coloco uma música, eu pego um livro, enfim. E o fato de eu ter ficado muito sozinha me deu essa possibilidade de me conhecer melhor, me conhecer como corpo, como pessoa, como várias situações que eu me vi privada de fazer, entendeu? Assim, que geralmente eu fazia em grupo, com amigos, a gente saía para conversar. Então, eu comecei a criar assim, rodas de conversa com amigos na internet. Foi bem interessante assim, as maneiras de me ver isolada e de conseguir conversar com as pessoas, não só através de vídeo, mas através de ligações, assim, coisa que a gente não fazia há muito tempo, de conversar, fofocar no telefone, sabe, assim, de tomar mais cuidado com a alimentação, sabe, essas coisas banais, mas que foram importantes para mim, para ter um conhecimento melhor da minha saúde mental, inclusive, né? E eu acabei organizando melhor assim, a minha alimentação, porque eu fazia a minha comida, e, enfim. Né? Mas continuei saindo, passeando com Jorginha e tudo mais. Mas eu acho que o que foi bom foi esse conhecimento da minha pessoa para me tornar uma pessoa melhor, né? No universo que a gente está convivendo com ele, que não está uma coisa muito fácil. Maravilha. Você, Nath? O meu é bem nessa onda da Ângela mesmo, mas assim, acho que o grande acontecimento foi eu ter tido a ideia de passar esse 1 ano, né, na cidade de onde eu venho, né? Na verdade, não é a cidade onde eu nasci, porque eu não nasci em Guarani, eu nasci em Juiz de Fora, por conta de minha mãe ia fazer a ligadura de trompas e o hospital de Guarani não tinha capacidade para isso, então eu nasci em Juiz de Fora, mas eu me considero uma guaraniense, né? E é uma cidade de onde eu saí com 14 anos de idade para estudar, eu com meu irmão, e fomos morar em Juiz de Fora, e daqui fomos para o mundo, né? Eu mais do que meu irmão até. E aí, enfim, meu pai faleceu, e eu aproveitei essa pandemia para poder voltar aqui para o interior temporariamente. E eu acho que foi uma super oportunidade. E é engraçado que eu precisei ir para São Paulo, passar 6 meses em São Paulo, trancada num apartamento de 50 metros quadrados, para entender que eu precisava vir para cá para respirar esse ar daqui, porque era importante para esse momento da minha vida. Então, sim, eu acho que foi um acontecimento positivo, né? E que me fez poder olhar para mim mais. Eu também sou uma pessoa que fica bem sozinha, mas nunca fui tão sozinha quanto tenho sido. E descobri que eu prefiro ficar acompanhada. Então eu vou voltar para a cidade grande. Mas eu sou muito grata à experiência que eu tive aqui. Bom, eu não sei nem por onde começar. Eu comecei uma pandemia com um restaurante tendo que ser fechado, por conta, né? Meu restaurante é dentro de uma escola, e tendo que me reinventar dentro dessa história de restaurante, com delivery, coisa que eu nunca fiz, com arrumar uma cozinha, porque a minha cozinha não podia ser usada, e, né, no meio dessa loucura, tendo que achar forças para ajudar as pessoas que trabalhavam comigo, me ajudar o Baixo que trabalha, meu marido, e assim, a gente se ajudando, e no meio daquela
daquela confusão toda. E para minha sanidade mental, eu decidi que esse tempo de pandemia, né, pelo menos no primeiro ano, seria um ano meio sabático para mim. Então, como era delivery, então as comidas eram entregues às 11h30 da manhã, então 1h da tarde eu já estava em casa. Então eu decidi que eu ia ler, que eu ia começar a ler, que eu ia passar a tarde, que há muitos anos eu não conseguia, que era para mim. Eu ia ler livros, eu ia ver filmes, eu ia dormir e cuidar de mim, sabe assim? No meio desse turbilhão todo. E, além de tudo, quando eu achava que eu não ia mais voltar para o rádio, voltar para a minha profissão, eu voltei. Eu fui convidada para voltar a trabalhar em rádio. Fui convidada para trabalhar, para editar uma revista. Isso tudo no meio, sabe? E se eu tirei uma lição desse período que a gente passou, foi a resiliência, sabe? Porque a gente tem horas que isso parece um clichê, né? Um papo de coach, mas é verdade. Tem horas que a gente deixa de acreditar na gente, sabe? Tem horas que a gente fala assim, poxa vida, e agora? De onde que eu vou tirar força para continuar tocando o barco? Como que eu vou tocar o barco e cuidar da minha cabeça, cuidar da minha saúde? Mas a gente consegue. Tendo resiliência e tendo... o tempo inteiro eu falava assim, gente, essa situação não fui eu que criei, sabe? Então, o que eu posso fazer agora, durante esse período, é tentar viver da forma que eu consigo, que eu dou conta, sem muita cobrança, sabe? Sem muita cobrança, porque a cobrança eu acho que é a pior coisa que tem na vida pra gente, sabe? Então, eu passei esse primeiro ano e esse último agora, assim, né? Um carrossel de emoções, de acontecimentos na minha vida, mas eu recebi todos, fui, fiz, tá rolando e bora lá. E bora lá, e é isso aí, porque é isso, como eu disse, como eu comecei esse podcast, e digo mais uma vez a frase da Ângela, vamos aproveitar enquanto estamos vivos, porque vamos passar muito tempo morto. E vamos aproveitar a nossa vida da forma que a gente dá conta, da forma que dá pra gente fazer, e é isso, com resiliência, porque uma hora a história vira. Então... é isso, eu passei a minha pandemia entre choros e alegrias e como a vida tem que ser. E voltou maravilhosa para as ondas do rádio. Voltei maravilhosa para as ondas do rádio. Ô, gente, nosso podcast, infelizmente, está chegando ao fim. A Ângela, gente, como eu disse, histórias assim, a gente ficaria aqui porque dá pra tem fazer milhões... uma minissérie, Ângela, né? Dá pra fazer uma minissérie em hebraico. Ângela em hebraico. Ângela em hebraico. Era o título da série. Mas vamos às nossas dicas? Dicas Aspirinios. Eu vou falar um livro que eu estou lendo, que eu ganhei recentemente, do Ludmilla, no meu aniversário, e eu estava louca para ler, que é a biografia do Ney Matogrosso, do Júlio Maria. Ah, legal. É maravilhosa. E como eu dei uma ajudada para o Júlio, aqui em Belo Horizonte, que eu acabei arrumando vários contatos para ele, aí eu lembro que um amigo meu me ligou e falou assim, nossa, eu estou lendo a biografia do Ney Matogrosso, você viu o primeiro nome dos agradecimentos? É claro que é Ângela, meu bem. Igual na escola, porque eu começo com A, entendeu? Não é uma tristeza, ainda bem que não chamava Ana, né? Assim, eu trabalhei primeiro, Ângela. Por isso que eu dei o nome da Uiara de Uiara, para facilitar a vida dela. Para ela ser a última da lista. Lógico, cara, eu sempre fui a primeira, olha que tristeza. Verdade. É muito legal. Assim, aliás, o Júlio é um cara... Biografia eu acho uma coisa muito interessante. Tem umas que eu acabo paro de ler no meio. Porque eu acho que a pessoa não pegou a essência
do biografado, né? E o Júlio, ele fez uma biografia maravilhosa da Elis Regina, e agora essa, do Ney Matogrosso. É, assim, emocionante. Então, eu dou uma indicada nesse Maravilhoso. Vídeo. Bem legal. Eu estou assistindo uma coisa bem leve, que são os Anos Dourados, né? Eu gosto muito, que eu estava falando logo no início, assim, série, a que eu consegui assistir, assim, por mais tempo foi Harry Potter. Amo! Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E o que eu faço em série? Eu assisto ela, assim, de madrugada, de outro dia de manhã, entendeu? Eu fiz isso com O Senhor dos Anéis. Tinha dia que eu não estava nem entendendo Cré com Lé, eu fiz isso. Assiste de madrugada, Angelita? Assisto. Entendi. Assisto. Acorda, assiste, dorme de novo. Não durmo, não. Eu vou na virada, vou embora. Se eu me interesso, eu vou embora. Maratona total, entendi. Fácil. Mas como não é bom para a saúde, né, cara? Porque se depois você acorda, tá aquele zumbi, né? Não é legal, não é. Verdade. Então, eu tenho priorizado de ler e assistir filmes mais leves, porque na pandemia eu peguei eu comecei a fazer uma faxina nos livros, e tinha alguns livros que eu não tinha lido, aí eu comecei a pegar uns livros meio barra pesada, sabe? Assim, eu achei que foram importantes para mim, né? Uns livros da época que eu fiz filosofia, achei que foi legal ter retomado a leitura deles, porque me ajudou também a me dar, sabe? Porque a gente, como a Fernanda disse, foram muitos altos e baixos, né? Tinha dia que você acordava e falava, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas sim. Aí depois você respirava e vamos embora, vamos passear com a Jorginha, vamos ver que, né? Nós estamos aí. E a gente ainda pegou, foi muito cruel pra gente, né, cara? O Brasil, ainda com pandemia e com Bolsonaro, você vai me perdoar, viu, cara? Muito complexo mesmo. Nossa, Jesus Cristo. Visão. Verdade. Fernandinha, fala o seu, gata, deixa que eu falo. Eu vou falar sobre um filme que eu fiquei muito encantada. Eu não sei se já tá nos cinemas, deve estar estreando ou vai estrear em breve, que é Belfast. Que é do Kenneth Branagh. Ele é um filme que eles falam que é sobre a infância dele, né? Que é aquele ator-diretor britânico, né? Ele nem é britânico, né? Na verdade é irlandês, porque você descobre, né? Se passa na Irlanda, na década de 60, e a gente acompanha é uma família, a gente acompanha a vida desse menino, que é o Bud, que é encantador, o ator que faz o personagem, ele é encantador. A Irlanda, naquela briga, né, entre católicos e protestantes, todo aquele contexto triste do IRA, né, daquela confusão toda. Mas ele foi tão sensível, ele foi tão genial a colocar a vontade de melhorar de vida dele, da família dele, sob a visão dessa criança, que é tão bonito esse filme, que eu fiquei de fato assim, eu quero recomendá-lo para todo mundo, sabe? Para você sair do cinema, apesar de ter como pano de fundo uma história muito complicada, né? Muito triste, mas a forma como ele conduziu, a forma como ele contou, a relação desse menino com os avós, sabe? É incrível, é incrível. Então fica a dica aí pra vocês, o filme Belfast, eu não sei, tá? Agora, como tá concorrendo ao Oscar, talvez entre rápido no cinema ou em algum streaming em breve, mas assim que veja, porque vale a pena. E além de tudo ele é preto e branco. Então, assim, o que deixa a estética ainda, o filme ainda mais, apesar, né, do preto e branco levar a gente para um lado melancólico, mas é assim, de lembrança, sabe, de infância, é muito bonito, é muito sensível. Então fica a dica para vocês, Belfast. Legal, deu vontade de ver, com a Judi Dench, não é? Isso, a Judi Dench faz a avó dele, que maravilhosa. Legal.
Então, como não deu tempo de assistir muito filme da última gravação para essa, eu ia repetir Inventando Ana, que eu acho que não é o caso. Eu vou de livro, tá? Eu tô ainda no primeiro livro de uma trilogia, que se chama As Zonas Azuis. Eu acho que eu já falei aqui brevemente do que são as zonas azuis. São as 5 zonas no mundo onde há mais centenários, né? E essas 5 regiões estão, uma na Grécia, uma na Costa Rica, outra no Japão, Estados Unidos e Itália. São verdadeiras manchas azuis de populações pequenas, na verdade, ilhotas ou uma comunidade menor, no caso da Costa Rica, onde as pessoas têm uma qualidade de vida, alguma coisa acontece para que as pessoas realmente consigam viver mais. E o criador desse projeto, né, desse mapa mundial, que é o Dan Buettner, ele é um jornalista da National Geographic, e ele viaja o mundo, então, procurando essas comunidades. Diferente do que as pessoas pensam, não temos nada em Copacabana. Copacabana não é Blue Zone, Brasil não tem. Infelizmente, diante dos dados que ele traz, você vê que a gente não tem potencial para ter Blue Zone por hora. A gente precisa vencer várias questões aí, sociais para poder se candidatar a ser uma Blue Zone, apesar de termos, né, a Costa Rica nessa lista. Mas a Costa Rica tem questões muito específicas e o livro explica, ele te ajuda a hackear a vida das pessoas para que a sua vida possa ser melhor, né? Então, eu estou no livro que fala da felicidade. Então, são lições das pessoas mais felizes do mundo. E ele, de fato, viaja o mundo conhecendo essas pessoas e divide com a gente tanto os hábitos alimentares quanto a rotina de exercícios físicos e até as coisas que estão no coração dessas pessoas, né? E uma das coisas mais importantes que a maioria das comunidades relata é a importância da amizade. É muito lindo isso, assim, porque você vai ver que no Japão, na Costa Rica, quer dizer, culturas completamente distintas, povos muito diferentes uns dos outros, mas as ligações, né, que a gente chama dentro da longevidade hoje de networking afetivo, né, é o que importa no fim, assim. É claro que a genética tem um peso, mas ela vai representar aí 20% do que vai ser a sua vida, porque as escolhas são suas, né? E no fim, quem segura a mão são os grandes amigos. Então, é um livro muito bacana, assim, para quem é interessado em envelhecimento, eu acho que é uma leitura obrigatória e para quem quer viver melhor também, assim. Então, chama-se As Zonas Azuis da Felicidade e do Dan Buettner. Então é isso, meninas. Que bom que somos amigas. Que bom, né? Que vamos seguindo aí na nossa Blue Zone. Eu já aqui. vou morar perto de Ângela e Teuda. Imagina, que comunidade. Nossa, vai ser ótimo. Ainda você vai ser vizinha da Sãozinha, que é irmã do João Bosco. Pronto, é só artista, gente. Só artista junto. Uma comunidade maravilhosa. 100 anos vai ser pouco para vocês. Adoro. E a Ângela mais velhinha e eu também já velha, né, Angelita? Pronto. A gente não fica velho, entendeu? Não. Fica nada. Eu acho que não mesmo. O que é importante é manter essa chama, sabe? Assim, acesa da amizade, do afeto. E aí, assim, o resto não... A gente não fica... Eu fico vendo a Teuda, cara, igual eu falei no início para vocês. A Teuda já tem 80 anos, ela é uma criança. Ela tem 80, né? 80 anos, é uma criança. Ela tem a idade que ela quer. A gente tem a idade que a gente quer. A maturidade é outra coisa, né? Mas a idade... É o que a gente quer. Isso! Da vida, ir seguindo, né? É isso aí. Muito obrigada, Ângela. Valeu demais, adorei. Valeu também, meninas. Adorei falar com vocês. Prazeraço. Maravilhosa. As pessoas têm que conhecer, né, essa figura.
Vai mandando aí pra gente áudio, quem quiser, né? Participar aqui das Perênios com alguma pergunta, alguma questão, alguma observação. Estamos aceitando. E também, se você quiser entrar em contato conosco, fale com @asperenios.com.br ou no nosso Instagram, lá manda um direct e tá tudo certo. E a gente... É isso, gente. Pandemia, se Deus quiser, a gente acha que tá indo pro final. Então, né, voltando às atividades, as alegrias, os encontros, os reencontros, que no final é isso que importa. Um grande beijo para vocês e até breve. Beijo. Enorme, gente. Obrigada, Angelita. Beijo. Eu que agradeço, adoro vocês. Beijo. Tchau, tchau.